O Salmo 53 é um salmo de Davi, onde a linha de pensamento fala da loucura e a maldade da descrença. Aqui no título diz: o ímpio nega a existência de Deus e se corrompe. Davi, ele aqui está fazendo uma reflexão sobre a raça humana e ele chega à conclusão de que todos se corromperam e todos estão encerrados no pecado. Ele tem esse entendimento de que o mundo ele está condenável diante de Deus. Então ele diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade, e não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então aqui é interessante que o apóstolo Paulo ele também faz essa citação em Romanos no capítulo 3, quando ele diz ali, que toda a humanidade, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos ali estão debaixo da condenação da lei. E para serem salvos disso, é necessário que recebam a graça de Deus, que foi ali manifestada através de Cristo. Porque no mesmo texto diz que todos ali pecaram através do conhecimento do pecado pela lei. Os homens, mesmo assim, não conseguiam se justificar diante de Deus. Então, veio Cristo na plenitude dos tempos e estabeleceu ali um novo pacto para salvar todos aqueles que, no meio dessas pessoas, querem se voltar a Deus. Mas aqui Davi, ele mostra sua indignação. Aqueles que acabam se voltando até mesmo contra Deus. Ele diz aqui: acaso não tem conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Então Davi ele fica indignado com a opressão desses homens. Porque aqui ele diz que devoram seu povo através dessa opressão. E sem acreditar de que existe um Deus que observa todas as coisas e que vai pedir prestação de contas. E ele segue aqui dizendo: eis que se acham em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus o rejeitou. Então aqui Deus ele está dizendo que vai fazer com que eles tremam de medo. Através dessa revelação que ele dá a Davi. Quando ele manifestar os seus justos juízos, o seu castigo, que de tempos em tempos Deus, ele se levanta ali para defender o seu povo, para libertar o seu povo das mãos dos opressores. Então aqui está dizendo que Deus vai espalhar os ossos dos inimigos, porque Deus estava rejeitando esses homens tolos, e vai fazer com que eles sejam derrotados completamente. Então aqui ele continua dizendo: ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então Davi aqui ele começa a expressar esse anseio pelo reino de Deus, pela justiça de Deus, pelo estabelecimento do seu reino,
de justiça. E nós vemos que isso vai ser realizado na vinda de Cristo, né? O próprio apóstolo Paulo, ele fala, né, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos de 6 a 10, né, que Deus, ele dá tribulação àqueles que atribulam o seu povo em paga, né? Olha o que diz aqui em 2 Tessalonicenses 1. Se de fato é justo diante de Deus que deem paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco. Está falando da recompensa daqueles que se mantêm fiéis, que buscam a justiça de Deus. Quando se manifestar o Senhor desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia, o dia do seu juízo, da sua justiça, do seu julgamento, em todos os que creem. Né? Então aqui nós vemos que essa esperança, ela vai ser ali confirmada na vinda de Cristo, que aponta, né, para esse evento escatológico em que ele vai destruir todos os inimigos do seu povo e vai estabelecer o seu reino, né, o seu reino de paz, o seu reino de justiça. Então, através desse Salmo 53, né, nós podemos perceber aqui que existe um caminho para aqueles que querem fugir dessa insensatez da vida, em achar que não existe Deus, em negar a existência de Deus, porque todos esses que tentam negar a existência de Deus, eles provam que tem um espírito tolo, né? Existe um caminho, existe uma verdadeira justiça e existe perdão para aqueles que verdadeiramente se arrependem. E isso está em Cristo. Aquele que veio reconciliar o homem com Deus, aquele que veio tirar o homem dessa condição de corrupção, do pecado, encerrado ali nas obras da iniquidade, e vem resgatar o homem para Deus. Então, há solução, e essa solução está em Cristo, está na espera pelo seu reino, pelo estabelecimento do seu reino aqui na terra. Amém?